Vocês estão bem? Aleluia. Vocês podem sentar um instante. Daqui a pouco eu chamo vocês, viu? Aleluia. Então, eu sou Mísia. Eu sou a esposa do pastor Edilson. Talvez vocês conheçam meu marido. Talvez vocês não tenham me visto por aqui há um tempinho. Eu ajudo meu esposo no pastoreio da igreja lá de Petrolina. E nós auxiliamos o Ministério Verbo da Vida, supervisionando algumas igrejas por aí. Eu ia dizer que era Pernambuco, mas tem um monte de estado agora que vai se espalhando. É Bahia, é Ceará, é Pernambuco. E eu não vou falar todos não, porque pode ser que eu esqueça de algum. Mas estamos tão felizes, queridos, de estar aqui. E eu estou tão feliz de estar nessa casa, nessa igreja. Tudo isso que você está desfrutando agora, essa casa linda que você está desfrutando agora, eu vi quando o pastor declarava sobre essas coisas. E ele mostrava as fotos, e ele mostrava os projetos. E ele dizia, ali vai ser o palco, ali vai ser o templo principal. Ali nós vamos ter tal sala, ali vamos ter tal sala. Amados, você está dentro de um milagre. Você está dentro de um lugar onde foi gerado em fé. Tudo que nós temos e tudo que nós vivemos é resultado da nossa boca. É resultado daquilo que nós declaramos. Seja para a vida, seja para a morte. E é tão bom ver o resultado de pessoas que creem em Deus e ver a coisa acontecer. Você está no meio de um milagre. Diga comigo, eu faço parte de um grande milagre. Então seja muito grata por isso. Eu gosto de dizer, amados, que a nossa gratidão, ela vai manter as portas abertas que a fé abriu. A fé vai abrir as portas da tua vida. Mas é a gratidão. Eu gosto de comparar a gratidão àquele peso que a gente bota na porta para ela não fechar. Tem aquele peso, a porta vem o vento, qualquer coisa bate, fecha. A gratidão é aquele pezinho que vai segurar a porta aberta. Seja grato. Seja grata. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Você está pronto para a gente conversar essa noite? Aleluia. Pai amado, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por aquilo que você tem reservado para nós. Obrigado, Pai, porque esse tem sido, Pai, um tempo de tanto aumento, de tanto crescimento, de tanta bondade Tua. Nós estamos aqui, Pai, nós queremos ser gratas pela Sua mão poderosa agindo nesse lugar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas coisas que você reservou para esse tempo, por tudo que você já fez, Senhor, no meio dessas mulheres. Mas eu creio, Senhor, que tem mais para ser feito. Eu creio, Senhor, que existe um banquete que você ainda reservou. E nós estamos prontas para receber tudo que vem dos céus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe que Deus estava me lembrando. Eu dou trabalho ao pessoal da mídia. Eu vou tentar ficar mais quieta. Eu não prometo, não. Diz que as fotos, todas as minhas fotos eu estou assim, fazendo careta, porque eu não paro quieta. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava lembrando esses dias sobre as coisas que Deus tem nos convocado para fazer e sobre como o tempo é curto, como nós temos tanta coisa para fazer em Deus e o tempo está correndo acelerado. E eu estava parando para pensar, tem um livro de John Bevere que chama Movidos pela Eternidade. Esse livro, amados, eu lia o primeiro capítulo dele e eu chorava. Depois eu lia de novo o mesmo capítulo e chorava. Aí meu marido disse, faz quanto tempo está lendo esse livro? Eu digo, meu filho, um monte. Mas eu só leio o mesmo capítulo e volto que eu não consigo avançar. Porque ele leva a gente a ser instigado sobre o que a gente está fazendo com o tempo que Deus nos deu. Amém. E eu estava meditando sobre essas coisas e dizendo, Senhor, não deixe que eu permita que a minha vida passe sem que eu faça tudo o que você confiou a mim para fazer nessa terra. A Bíblia diz, amados, no livro de Atos, que tendo Davi servido ao Senhor, a sua geração, no seu tempo, adormeceu. Ou seja, morreu. Davi morreu depois que cumpriu todo o seu propósito para a sua geração. Sabe que o tempo que Deus te chamou para servir a Ele não é o tempo passado, não é o tempo que vai vir, é esse tempo.
Às vezes eu era menina e eu olhava para o tempo de Miriam, eu olhava para o tempo daqueles grandes homens e mulheres de Deus e eu dizia para mim mesma, eu dizia, meu Deus, como eu queria estar na abertura do Mar Vermelho. Meu Deus, isso foi um acontecimento. Se eu estivesse lá com Miriam, eu ia tocar aquele tamborim, eu ia dançar, mas eu ia pular tanto, ia ser tão maravilhoso. E Deus disse para mim, o que é que você está fazendo no tempo que eu te dei? Aquele foi o tempo de Miriam, esse é o tempo de Mísia, esse é o tempo de Maria, esse é o tempo de Joana, de Júlia, esse é o seu tempo. E existe um propósito, existe uma ferramenta, existe uma unção de Deus para esse tempo. E o que nós vamos fazer com aquilo que recebemos de Deus? Deixa eu te dizer, amados, o tempo é curto demais e a obra é grande demais para a gente ficar se lamentando, para a gente ficar perdendo tempo com comparação, com besteira, com mimimi, com cara feia. Havia uma história e uma imagem aí fora, de que mulher perde tempo demais com besteira. Que mulher, ela não sabe ser amiga. Homem, quando é amigo e tem alguma coisa errada, o que é que o homem fala? Fala logo na cara. Diz logo, rapaz, não tá legal isso não, ajeita. A mulher está perto de outra amiga, ela olha, acha ruim aquilo, não acha legal, acha que vai ser ruim para ela. Não vou dizer não. Aí quando ela vai embora, fala, pô, tu viste fulana? Não acredito. Pelo amor de Deus, ela não está percebendo não, é? Deixa eu te dizer, parou e chegou o tempo de pararmos de perder tempo. Chegou o tempo de nos unirmos como um exército e nos levantarmos em Deus para sacudir umas às outras e assumirmos o lugar que Deus nos confiou. Porque aquilo que você tem, aquilo que você carrega, amados, é uma bênção para a minha vida. Se você for quem Deus te chamou para ser, eu vou conseguir, amados, ser em sua plenitude quem Deus me chamou para ser. Porque como um corpo, uma mão não funciona se o braço decidir não se movimentar. Entenda que não assumir o seu papel em Deus não vai somente te privar de viver as coisas boas em Deus. Não vai somente te parar, mas vai, amados, implicar em uma geração. A gente tem um entendimento equivocado e às vezes até egoísta, de achar que, não, mas se eu não disser não a Deus agora, se eu não disser sim a Deus agora, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, tudo bem, porque só sou eu que não vou ser abençoada. Não. E quantas pessoas Deus colocou ao seu lado para serem abençoadas com aquilo que Ele confiou a você? Ei, existe uma leoa dentro de você, existe um poder, existe um fogo que precisa ser despertado. Certa vez eu estava estudando biologia. Nas horas vagas eu sou médica. E para fazer vestibular de medicina a gente tem que estudar muita biologia. E estudando sobre biologia, eu gosto daqueles, programas, o Animal Planet, aqueles negócios lá do Discovery, tudinho. A gente gosta daquele negócio quando a gente tem tempo, né? Mas enfim. E alguns estudiosos foram estudar o comportamento de alguns animais. E estudando o comportamento de alguns animais, eles foram ver o comportamento daquelas grandes baleias, chamadas baleias jubarte. Sabe aquelas bem grandes que às vezes no litoral brasileiro, elas aparecem? E eles vão lá, tiram fotos, os mergulhadores vão lá e fazem aqueles vídeos bem bonitos. E você já viu em alguma reportagem, ou talvez algum filme, algum documentário, ou alguma postagem por aí, que de vez em quando uma baleia daquela encalha? Existem muitos motivos para uma baleia encalhar. Mas um dos motivos interessantes que se percebe, não é tão óbvio assim. Às vezes é porque a maré está baixa, às vezes elas nadaram para o lugar errado. Mas começaram a observar que havia um comportamento delas que interferia no seu movimento, interferia naquilo, no lugar onde elas deviam estar. Eles começaram a perceber que esse tipo de baleia, eles começavam a emitir um som bem específico. Eles andam em conjunto, eles andam em família, e eles emitiam um som bem diferente.
E esse tipo de baleia começaram a estudar esse som, começaram a perceber que esse som entre elas tinha um significado. E toda vez que aquela família de baleias emitia aquele tipo de som, aquele tipo, né, de músicas, de som mesmo, as pessoas, as baleias que eram da família delas, digamos assim, entendiam aquilo como uma forma de comunicação. E eles começaram a perceber que esse som era emitido em dois tipos de situações específicas. O primeiro tipo de situação era quando elas queriam se reproduzir. Quando uma baleia queria migrar para se reproduzir, ou aumentar a família, aumentar a prole, aumentar a família, elas emitiam esses sons e elas entendiam, chegou a hora de multiplicar. Em uma outra situação que elas emitiam esse som, é quando elas precisavam sair de um lugar e avançar para outro. Ou seja, quando elas precisavam migrar, mudar. Então aquelas baleias emitiam um som quando precisavam aumentar e quando precisavam mudar. E começaram a perceber que algumas daquelas baleias que encalhavam, mesmo estando uma maré alta, mesmo estando um ambiente todo favorável, elas estavam encalhadas e bem distantes, perdidas da sua família. Eles começaram a perceber que é porque aquelas baleias emitiam um som errado. Havia algo errado com elas. Ou elas não conseguiam compreender o som que estava sendo pronunciado pela sua família, ou elas não pronunciavam o som certo. Então elas não se comunicavam. Você sabe que uma baleia dessa pode pesar até 14 toneladas, ou seja, 14 mil quilos. 25 metros de comprimento. Amados, é enorme, gigante. Como uma baleia tão grande, como um animal tão imponente, pode ficar encalhado, perdido no meio do mar. Não emitir o som certo e não ouvir o som certo vai te deixar longe do propósito de Deus. Aleluia. Encalhada no meio do mar, perdida no meio do mar, distante dos seus. Porque o objetivo daquela comunicação, daquele som é aumentar, mudar. Aumentar e mudar. Ei, Deus te deu uma palavra, Deus te deu um som de fé, e o objetivo disso é te fazer aumentar, é te fazer mudar, é te fazer sair de um lugar e ir para outro. Migrar, mudar de lugar, aumentar, expandir, crescer. Se uma baleia que pesa 14 mil quilos e tem quase 25 metros de comprimento pode ficar encalhada porque emite um som errado, o que eu e você, pequenininha e bonita, emitindo o som errado, não pode acontecer. Agora deixa eu te dizer, se você emite o som da palavra, se você emite o som da fé, se uma pessoa, amados, sozinho, emite o som da fé, algo extraordinário pode acontecer. O que não pode acontecer é quando um exército se levanta e emite o som certo, ouve o som certo. Existe um som dos céus que está sendo anunciado agora mesmo, e essa palavra e esse som diz: ei, levante-se do seu lugar, pare de considerar as velhas histórias do passado e assuma a posição de filha que eu te criei para ser. Chegou a hora, amados, de a gente se levantar e fazer o que Deus nos chamou para fazer. Havia uma tempestade no mar. Jesus estava dormindo com seus discípulos, porque só dorme em tempestade quem sabe em quem confia. Jesus sabia quem era o seu pai. Ele podia dormir com tempestade, sem tempestade. Porque, amados, a gente descansa quando a gente entende quem nos criou. A gente descansa
quando a gente sabe. Deixa eu te dizer, as coisas não vão bem por causa de você. As coisas vão bem por causa de quem Ele é. As coisas não vão bem por causa de que você fez tudo certo, ou porque você é a bambambam da história. Mas, Mísia, quer dizer que eu só posso ir bem, eu só posso me comportar bem quando as coisas para mim estiverem funcionando? Estava tudo errado do lado de fora, mas havia uma paz por dentro. Estava tudo alterado do lado de fora, mas havia por dentro uma confiança. E o que foi que ele disse? Eu dou trabalho, não estou dizendo. O que foi que ele fez? Ele dormia. E agitado pelos seus discípulos. Jesus, Jesus, desperta, olha a tempestade. Jesus despertou, resolveu o problema e a pergunta dele foi: ei, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão tímidos? Aleluia. Vocês estão esperando para eu fazer uma coisa que vocês deveriam ter feito. Às vezes estamos orando, implorando e pedindo: Senhor, faz alguma coisa pelo meu casamento. Senhor, faz alguma coisa pelo meu ministério. Senhor, entra com providência. Irmã, ore por mim, irmã. Deus tem que entrar com providência. Ele está dizendo: eu já entrei. Ei, a minha parte eu já fiz. Senhor, tem de misericórdia. A gente é todo espiritual, né, para orar? Senhor, tem de misericórdia. A gente chega, muda a voz. Mas a pergunta do Senhor para você é: por que você é tão tímida? Por que ainda você não tem confiado plenamente naquilo que eu falei para você? Por que você não se levanta desse lugar de desculpa e de comodismo e assume aquilo que eu chamei você para fazer? Eu já andei por alguns museus importantes aí do mundo. Eu gostava de estudar a história da arte. Eu gostava muito de estudar sobre, as obras de arte, quando eu tinha tempo para essas coisas. Agora, eu sei só as principais. Não me lembro mais de muita coisa, não. Mas eu gostava de estudar sobre isso. Eu tinha que estudar, para fazer o vestibular, então eu estudava. E eu lembro que eu fui para alguns museus. E alguns deles tinham algumas peças de arte famosas demais. E eu vi aquilo no livro, eu digo: menino, esse negócio deve ser maravilhoso. Porque o povo falava, às vezes tinha 2, 3 páginas num livro só para falar de uma obra de arte. Aí tinha um bocado que era bem ligeirinho, que ele só citava. Eu digo: deve ser uma coisa linda, deve ser uma coisa assim espetacular. Aí eu cheguei no museu, olhei para a obra de arte. Estava assim, a uns 50 metros de distância, que você não podia nem chegar perto, porque era muito famosa, muito cara, muito importante, valiam milhões. E a gente olhava quase de binóculo. Eu digo: meu Deus, demorei tanto tempo para ver um negócio desse tão longe. Algumas obras de arte, pintadas por algum pintor famoso, nem eram tão bonitas. Nem eram tão especiais assim. Nem tinha uma coisa. Eu achei obras de arte que estavam assim, sem ninguém. O povo passava direto. Eu digo: meu Deus, que coisa mais linda é essa? Mas sabe por que não tinha ninguém olhando? Sabe por que não tinha nenhum segurança cuidando daquela obra de arte? Porque o pintor não era famoso. Porque o pintor não era um pintor grande, digamos assim. Às vezes uma obra de arte bem pequenininha, poucos centímetros, com segurança, vidro blindado. A Mona Lisa é assim, blindado. Tem ainda até um negocinho assim para proteger, para você não chegar nem perto. Não pode nem tirar a flecha de perto para não estragar. E por que ela é tão famosa? Por que é tão importante? Por causa do pintor que a fez. Ei, você é grande. Não é por causa do seu pai, não é por causa da sua mãe, não é por causa do seu diploma, não é por causa do seu conhecimento, não é por causa daquilo que você sabe, é porque você, amados, tem um pintor, você tem um artista que planejou a tua vida. Ele é grande, ele é
de adiar a nossa felicidade. A gente tem mania de empurrar o nosso futuro para outras pessoas assim. Eu ainda não faço exatamente o que Deus me chamou, porque meu marido não me ajuda. Eu não consigo servir na igreja assim como eu gostaria mesmo, sabe? Porque meus meninos dão muito trabalho. Menina, eu queria tanto poder ofertar mais, mas eu só posso ofertar quando eu prosperar mais. Eu queria tanto poder fazer isso, poder fazer aquilo, mas é o meu patrão que não me promove. É o meu líder que não me vê. E a gente está sempre colocando no outro a responsabilidade, terceirizando a responsabilidade de nos tornarmos felizes. Mas a sua felicidade não está do lado de fora. A sua felicidade não tem nada a ver com a cara feia que alguém faz para você ou deixa de fazer. A sua felicidade não tem a ver se alguém quer pegar junto com você ou não. Você decide. Você decide assumir aquilo que Deus tem para você. Ei, levante-se hoje desse lugar. Levante-se por dentro e assuma a posição que Deus te confiou. O que você vai fazer quando você chegar diante do Senhor naquele dia e Ele disser: ei, o que você fez com o talento que eu te dei? Algumas que não são vocês vão olhar e vão dizer: que talento, eu nem sabia que eu tinha um. Que talento, Senhor? Ele vai dizer: ei, essa voz que eu te dei para pregar, porque você nunca abriu a boca? Ei, essas mãos bonitinhas aí que você pinta com esse esmalte colorido bem bonito, que eu te dei para você impor as mãos para curar enfermo, porque você nunca impôs as mãos? Ei, essa habilidade que você tem de fazer cabelo e deixar as pessoas bonitas, porque você não usou esse espaço para tornar um ambiente agradável e cheio de vida para as pessoas entrarem doentes? Às vezes elas vão cuidar só da aparência, mas elas saem transformadas por dentro, porque você entende que o seu propósito é para mudar vidas. O nosso talento, amados, não está só no púlpito. Eu entendi, amados, que Deus quer me usar em todos os lugares onde eu estiver. Quem disse que a gente tem que entrar numa caixa de títulos? Se meu título é pregador, eu só prego. Se meu título é não sei o que, eu só faço isso. Eu descobri, amados, que a palavra pode me expandir a um potencial que eu desconheço. Eu posso ser uma excelente médica onde eu estiver. Eu posso ser uma excelente esposa. Eu posso ser uma excelente mãe. Eu posso ser, amados, tudo que Deus me chamou para ser. Olhe-se no espelho e veja a cara do seu pai escrita em você. Olhe-se no espelho e veja a palavra vibrando dentro de você, dizendo: ei, eu morri naquela cruz. Eu, Jesus, sou a palavra viva. Morri naquela cruz para você parar de chorar, para você parar de lamentar, para você parar de sofrer. João, no capítulo 11, eu quero que você vá lá comigo. Evangelho de João, no capítulo 11, vai falar a história de alguém bem famoso. Todo mundo já ouviu falar sobre ele. Se você nunca ouviu falar, pelo menos você já ouviu aquela música que diz assim: remove a minha pedra, me chama pelo nome, ressuscita os meus sonhos e faz um milagre. Me chama para fora, ressuscita-me. A história de Lázaro todo mundo já ouviu. Interessante que se você nunca leu, você já ouviu a música, mas a gente às vezes tem um entendimento errado. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 11, abre lá comigo. A gente não vai ler a história toda, eu vou pular aqui algumas passagens porque ela é bem grande. Mas em João, no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz assim. Você está lá? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã
Marta. Essa Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Aí mais adiante, lá embaixo, no versículo 19, a Bíblia diz assim: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Diga: consolar. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em sua casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não tinha morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Preste atenção nessa história. A Bíblia diz que Jesus tinha ido ali, depois que ele ouviu falar que Lázaro tinha morrido. Ele era amigo de Lázaro, amigo da sua família. E Lázaro morreu. E a Bíblia diz que o povo judeu tinha ido ali para consolar as irmãs. Elas eram famílias queridas, provavelmente. Jesus era amigo deles, né? Isso era algo nobre. E a Bíblia diz que os judeus foram lá para consolá-las. Mas quando Jesus teve um encontro com Marta e Maria, ele disse para uma, depois disse para outra: ei, chore muito não. Não se aperreie muito não, porque eu vim aqui resolver seu problema. Eu vim aqui ressuscitar o seu irmão. E a Bíblia diz que enquanto isso os judeus consolavam. Ei, alguns momentos na vida consolo é bom. Mas tem momentos que você não precisa de consolo. Você precisa de pessoas que olhem para você e digam: ei menina, sai dessa cadeira. Eu não vim aqui te consolar somente. Eu não vim aqui te dar meu ombro para chorar e dizer: é isso mesmo, que difícil essa situação que você está vivendo. Ei, é isso mesmo, que triste, que horrível que aconteceu. Você precisa de pessoas cheias de fé do teu lado que digam: ei, tá doendo, tá difícil, mas é hora de se levantar. É hora de enxugar as lágrimas, porque algo grande vai acontecer. Os judeus só viam a morte de Lázaro, porque eles não tinham nada para oferecer às duas irmãs. Mas quando aquelas meninas se encontraram com a pessoa certa, quando elas se encontraram com a associação certa, a resposta de Jesus foi: ei, eu vim aqui ressuscitar um morto. Eu vim aqui resolver a causa do teu choro. Eu sei que está doendo, eu sei que parece que não tem jeito, mas eu vim te mostrar que Deus está no seu trono e Ele vive. Porque, amados, é muito fácil encontrar amigo para chorar com a gente. A gente perde o emprego, aí vai gente para nossa casa: mulher, vai dar tudo certo, é porque é a crise. Mulher, a crise, tu não soube não da crise. Disseram que está uma crise, mulher. Até as Amazônias tá, olha, a Amazônia toda está queimando. Até a Amazônia está em crise. Eu vi um dia desse, eu disse: que doidice é essa? A gente encontra amiga rápido para chorar com a gente. Mulher, é assim mesmo, mulher. Esses homens nenhum presta. É tudo uns condenados, como diz minha mãe, uns infelizes da Costa Oca. Presta não. Mulher, assim mesmo, meu casamento também. A gente acha rápido gente para chorar com a gente. Mulher, tá tudo difícil mesmo. Esse menino de hoje em dia não faz mais menino como antes. Esse menino de hoje em dia é tudo rebelde. Tudo difícil. E a gente encontra rápido pessoas para se identificar com a nossa dor. Mas, amados, a gente precisa ter amigos e associações que, apesar de entender a sua dor, que apesar de entender o seu sofrimento, ele pode até te emprestar um ombro para chorar, mas ele tem que ter a coragem de estender a mão e dizer: ei, sai
sai desse poço. Já chorou por tempo demais. Ei, sai dessa situação. Já lamentou por tempo demais. Os judeus estavam lá consolando. Bichinha, Marta e Maria. Ô, minha filha, é assim mesmo. O menino já estava doente, já estava sofrendo. Está com o pai. Porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente só lamenta. Aí Jesus se encontra com elas e diz: ei, você está olhando para a vida. Aleluia. Aí continuando a história, você sabe que ele encontra com a outra e ele diz: vamos lá, eu quero ir no túmulo. Ela pensando: meu Deus, o que é que ele vai fazer? Jesus, deixa eu te explicar a gravidade do negócio. Fazem 4 dias e o negócio está tão grave que já está cheirando mal. Aleluia. Os curiosos tudo corre, vai para frente do túmulo, tudo correndo. Corre ligeiro, Jesus está aqui, meu Deus, vai chorar. Oh, se ele tivesse chegado antes. Aí uma das irmãs se encontra com Jesus. Jesus, se você tivesse chegado antes, você teria ia impor as mãos sobre ele e ia ficar curado. Mas agora você demorou. Sabe que o negócio, a coisa vai ficando preta, vai ficando feia, vai ficando feia. Aí às vezes, porque você não vê a coisa acontecer, você diz: eu acho que é porque é da vontade de Deus. Deus está preparando algo melhor para mim. Mas Deus te deu uma promessa e a gente se esquece tão rápido da promessa. Quando a coisa começa a apertar, a gente diz: eu acho que eu devo ter entendido errado. Eu acho que aquela profecia não era mesmo para mim. Eu acho que isso aqui não é bem assim, eu devo ter interpretado errado. Porque ainda não funcionou como deveria funcionar. Aí a gente vai ficando tímido. A gente vai dando passos para trás e diz: talvez isso seja para minha vizinha. Talvez isso seja para fulano. Talvez isso seja para ciclano. Mas para mim... Aí Jesus: vamos lá, eu tenho um negócio para fazer. Continua comigo. A Bíblia diz, no versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era essa uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Porque Ele está sempre nos lembrando. Eu já tinha te dito, eu já tinha te anunciado. Se você crer, eu posso fazer algo grande. Mas a gente canta na música: remove a minha pedra, me chama pelo nome. Como que Ele vai remover a pedra? A Bíblia diz que não foi Jesus que removeu a pedra. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Não, peraí, você não leu não? Vamos comigo de novo. 39. Então ordenou Jesus: tirai. Eu não quero estragar a sua música não, viu? Eu canto ela também, ela é lindinha. Mas preste atenção que a Bíblia diz: tirai. Foi Jesus que tirou a pedra? O que aquela pedra estava fazendo ali? Selando a morte daquele morto. Ele estava no túmulo e a pedra estava dizendo: está morto mesmo. Nem mexa, já cheira mal. Acabou-se. Deixa eu te fazer uma pergunta. O poder que ressuscita um morto é menor do que o poder que move uma pedra? O poder que faz um corpo doente, apodrecido, comido de bicho. Deixa eu abrir o jogo aqui para você, porque a gente às vezes romantiza a história da Bíblia. Mas cheirando mal é que já estava podre. As carnes já tá. Eu vou falar mais não, porque meu marido disse que eu às vezes fico dando os detalhes, aí o povo fica: ai meu Deus, tá bom, pula essa parte. Tem cantina no final. Então eu não vou dar os detalhes, mas você já sabe como estava.
Uma vez eu estava pregando, eu comecei a falar para dar um exemplo, eu sou bem extravagante. Fui dar um exemplo do parto. Aí meu marido disse, Mísia, estava todo mundo vendo a mulher na maca, já para parir o menino, por quê? Eu digo, meu filho, não foi? Ele foi. Estava os homens todos assim, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu digo, amor, quando eu estiver dando uns exemplos assim muito exagerados, tu dá um toque. Ele, você não vê, minha filha, você não vê. Eu digo, então desista, meu filho, deixe. Mas o poder que ressuscita o morto é maior ou não é do que aquele que move uma pedra? Muito maior. Você acha que não seria mais espetacular Jesus chegar diante daqueles judeus tudinho que condenavam, que estavam esperando ele errar, dizer assim, pedra. Olha a cena. Lança-te no mar. Lázaro veio. Menino, o povo ia falar mais da pedra do que de Lázaro. Menina, a pedra voou. Era ou não era? Mas deixa eu te dar só um adendo. Sabe que tudo que Deus fala na Bíblia acontece? A Bíblia diz lá em Lucas, eu acho que é Lucas 24, quando aquelas mulheres foram cuidar do corpo de Jesus e havia uma pedra selando o seu túmulo e haviam 2 guardas para guardar o túmulo de Jesus. E aquelas mulheres chegaram. Os guardas estavam caídos no chão e a pedra havia sido removida. Quem removeu aquela pedra? Ei, quando não tem homens para fazer, os céus fazem. Mas deixa eu te dizer, ali Jesus foi para ressuscitar um morto, mas haviam pessoas para remover a pedra. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Ele olha e diz, tirem a pedra. Quem foi que tirou a pedra? Amados, ou curioso ou alguém que estava ali. Rapaz, ele vai fazer alguma coisa. Por que você acha que alguém ia perder tempo rolando uma pedra pesada daquela? Para nada. Amigos que podem acreditar naquilo que Deus te disse. Se Deus disse, vai haver ressurreição, você tem que ter pessoas do seu lado que digam, vamos tirar essas pedras. Ei, vamos jogar fora esse entulho, porque agora vai haver mudança. Depois que a pedra foi tirada, disse Jesus, Lázaro, vem para fora. Sabe o que isso me ensina? Sabe o que isso te ensina? Para ouvir a voz dos céus, para ouvir a voz da fé, para ouvir a voz que realiza, algumas pedras precisam ser tiradas. Tira a pedra do medo, tira a pedra da frustração, tira a pedra do não posso, tira a pedra que impede da voz dos céus penetrar em o teu coração, te mover por dentro e te erguer. Lázaro estava lá dentro. Jesus podia ter movido aquela pedra com o poder das suas palavras. Mas existem coisas que não é Jesus que vai fazer. Existem coisas que é você que tem que fazer. Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas que você tem dado ouvido mesmo? Certa vez eu vi um pregador falando isso e eu achei interessante demais. E eu fiquei meditando sobre aquilo. No dia da morte de Lázaro, geralmente numa cidade como essa, numa cidade como Arco Verde, quando alguém morre porque ficou velhinho, porque foi para a glória ficar com o Senhor, aqueles amigos, aquelas pessoas vão lá consolar, e a gente tem a impressão de que só uma pessoa morreu na cidade. Mas tantas outras morrem que a gente nem fica sabendo porque a gente não conhece. A gente não sabe quem são. Tem nem notícia. Provavelmente, talvez, não sei. Ali naquela cidade de Betânia, ou ao redor daquela cidade, nos vilarejos vizinhos, talvez tenham morrido mais alguém. Talvez um médico influente, um padeiro importante. Alguém de influência, alguém grande, alguém cheio de habilidade, com dinheiro, sem dinheiro. Não sei. Alguém importante na sociedade pode ter morrido naquele dia. Mas a Bíblia diz que naquele dia, só Lázaro ressuscitou. Porque só Lázaro
Como dizia o pregador, só ele era amigo de quem ressuscitava a morte. Só ele era amigo de quem sabia ressuscitar morto. Ei, quem são as suas associações? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que você tem dado ouvido? A primeira coisa que Adão ouviu depois que pecou: Adão, cadê você? Adão tinha pecado e se escondeu. Eita, Jesus agora vai descobrir o meu pecado. Porque quando a gente erra, a gente fica com medo, a gente fica com vergonha. E o que a gente quer é se esconder. A gente acha que existe algum lugar, algum buraco que a gente pode se esconder de Deus. Não vou mais para a igreja porque eu fiz o que não devia. Você já pensou um doente dizendo: eu não vou mais para o médico, eu não vou mais para o hospital porque eu estou doente? Faz sentido? As pessoas erram, as pessoas se afastam, ficam com vergonha e não vêm para o lugar onde elas podem ser curadas. Elas não voltam mais para o lugar de onde elas foram restauradas. Vivo. O lugar onde você foi alcançado é o lugar que você vai dar frutos. Quando Adão pecou, o que foi que Deus disse mesmo para ele? A pergunta de Deus para Adão foi: Adão, cadê você? Estou sendo nordestina, né? Entra comigo na história. Aí Adão disse: Senhor, é o seguinte, é porque eu percebi que eu estava nu e eu me escondi porque eu fiquei com vergonha. Aí a segunda pergunta de Deus para Adão é: quem disse que você estava nu? Quem foi que disse para você? Quem foi que despertou isso dentro de você? Você sempre teve nu? Nunca teve vergonha? Ei, quem foi que disse isso para você? Sabe o que Deus estava falando com Adão? Adão só ouvia a voz de Deus. Todo dia Adão conversava com Deus, era a voz que ele considerava. Mas agora o que Adão estava falando era diferente do que Adão falava. Porque o que você fala é resultado do que você ouve. Deus encontrou algo estranho na fala de Adão. Peraí, Adão, você está falando isso porque você está ouvindo uma voz diferente. Quem disse a você que você estava nu? A pergunta de Deus para nós é: quem disse que você não podia fazer alguma coisa? Quem disse que você era incapaz? Quem disse que você era doente? Quem disse que você era coitadinha? Quem disse que você é pequenininha, não pode fazer? Ai, coitada de mim. Ai, porque minha família, eu sou a menor de todas, a mais feia, a que menos sabe fazer as coisas. Já viu que quando Deus chama a gente para fazer algo, a gente olha para a gente e diz: eu? Gaga. Vocês já perceberam, às vezes eu enrolo a língua, eu quero falar um negócio, não sai direito. Aí um tempo na minha vida eu fiquei pensando: menino, oh meu Deus, eu chamo meu marido de Dinho, né? Eu dizia: Dinho prega tão lindo. Ele fala assim as palavras bem explicadinhas, bem assim, ajeitadinho, bonitinho. Aí houve uma época no começo do meu ministério que eu disse: eu vou pregar igual ele. Oh minha gente, que papagaiada, era feio. Imagina eu, profeta: irmãos, abram as suas Bíblias. Não combinava. Era eu andando com sapato de homem. Estranho, todo mundo vê. Porque Deus nos criou para ser autênticas. Ele não tem problema com identidade, foi Ele que fez a sua. Ele não tem problema se você é tímida, se você é falante, se você é espalhafatosa como eu, se você é mais calma. Mas amados, quem nós somos não pode ser desculpa para deixar de fazer o que Deus nos chamou. Porque se Deus disse que você podia fazer do jeito que você é, porque você pode. A pergunta de Deus para nós é: quem te disse? Que voz é essa que você está ouvindo? Que voz é essa que você está considerando? Quem foi que disse que você não podia fazer alguma coisa? O que você fala tem a ver com o que você ouve. E às vezes nós estamos frustradas, nós estamos limitadas, nós estamos dizendo: ei, eu acho que eu estou no lugar errado. Ei, eu acho que meu tempo passou. Vez ou outra eu vou aconselhar mulheres que chegam para mim: o negócio não funcionou ainda, o negócio não está como deveria. E elas dizem: oh, Mísia, eu queria te falar, é porque, se eu queria um conselho, é porque eu acho que meu tempo passou. Eu digo: me conte mais sobre isso.
Não, veja, é porque isso aqui não está dando certo. Isso aqui não está dando certo. Eu acho que é porque, às vezes a mulher vai separar do marido. Tem mais amor. Acabou o amor. Eu digo, acabou o amor ou acabou a disposição de lutar por aquilo que é seu e que Deus te deu. Não, é porque eu acho que meu tempo nesse departamento ou nessa igreja passou. E tu está dizendo que passou porque as coisas estão sob pressão e você não está aguentando a pressão e está dizendo que passou porque não sabe lidar. Deixa eu te dizer, quando a pressão vem, o teu comportamento revela o que você tem por dentro. Quando a pressão vem, é tempo de fortalecer as raízes. Quando a pressão vem, é uma oportunidade de você desfrutar de algo novo. Uma ferramenta que você ainda não usou. Nordestina, mulher retada, sabe do que eu vou dizer? Passa o dia todo trabalhando, ainda tem menino para cuidar, tem um monte de coisa para fazer, vai para o trabalho, tem menino para levar para a escola, trabalha o dia todinho, chega em casa meio-dia, 1 hora tem que levar o menino para a escola, 2 horas ela tem que estar no trabalho de novo. Aí às vezes não deu tempo na noite anterior de botar o feijão no fogo, não deu tempo de descongelar a carne. Aí hoje na era do micro-ondas, a gente pega a carne do congelador, bota no micro-ondas, descongela, mas a carne não é aquela carne tão legal. Não é aquele filé mignon. Aí a gente diz, meu Deus, eu preciso fazer uma carne ligeira. Hoje eu me atrasei, não vai dar tempo. O que é que a gente faz? Corta a carne, bota os temperos e tasca na panela de pressão. É ou não é? Você nunca fez isso? Já que eu sei. A carne é meio dura, não é muito de primeira. A gente tasca na panela de pressão. Uma carne que demoraria 1 hora, 2 horas para ficar pronta às vezes. Quando começa, ó. Algumas panelas de pressão são da boa e faz. Menina, a mãe chegou agora. Menina, eu já estava com uma fome, minha barriga entrando para dentro, assim, porque eu era bem magrinha, meu irmão. Eu pesava 43 quilos, acredite. Já cheguei a pesar 38. Mas não tinha nada, era só osso. E meu pastor dizia que era osso e franja, porque minha franja vinha daqui, da metade da cabeça para cá. Meu marido dizia que eu era linda. Glória a Deus. A esperança para Israel, irmã. Vai dar tudo certo. Ele, minha filha, você era linda, você é linda. Eu, glória, meu filho, aleluia. Coloca a carne na panela de pressão. Faz barulho, manhã chegava. A gente estava com fome. Estava quase dando a hora de ir para a escola. Poucos minutos, já começava. Porque quando a pressão aumenta, quando chega a pressão, o cheiro começa a sair pelaquela válvulazinha, não é? A mãe já se anima. Mãe, tem comida? Porque a pressão faz uma coisa interessante. Ela antecipa o tempo. A pressão pode acelerar alguns processos. A carne ficava boa em 1 hora, 2 horas, 1h30, 40 minutos, 15 minutos da mãe. Vem, menino! Aleluia! Esquentou o arroz, a carne ficou pronta. Oxi, o que foi isso? É que a pressão tem algo interessante e curioso nela. Aleluia! Demoraria dias, ou demoraria horas, algumas coisas na tua vida, alguns meses, alguns anos. Alguma coisa acontece e uma de nós abestalha-se e diz, ai meu Deus, eu acho que Deus desistiu de mim. Porque estava tudo tão bem na minha empresa, estava tudo tão bem no meu ministério e agora acontece isso. Chega a pressão, a gente quer recuar. Chega a pressão, a gente quer desanimar. Mas quando chega a pressão e a gente continua firme, a gente continua forte, a gente diz, ei, eu tenho por dentro a palavra de Deus, eu tenho por dentro um espírito, eu não vou arredar o pé, meu Deus disse que faria, então eu não saio daqui até acontecer. Porque em dias de pressão, a gente pode viver a aceleração de processos em nossa vida. Em dias de pressão, coisas podem acontecer que demorariam anos, que demorariam dias, que demorariam meses.
Porque o teu comportamento revela o que você tem por dentro. O teu comportamento vai dizer em quem você está crendo de verdade. É muito fácil chegar, eu creio em Deus, eu sou crente, eu sou filha de Deus. A pessoa aperta. Ai, meu Deus, será que é para mim mesmo? Peraí. Se eu sou crente, eu creio na palavra, chegou a hora dela funcionar. Porque quando é que milagre acontece? Quando tem um problema e tem fé. O ingrediente certo, milagre. Quem você está ouvindo? Que voz você está dando importância? Quer ouvir a voz do mestre? Ei, Lázaro, vem para fora. Existem algumas mulheres que enterraram sonhos nesse lugar. O grupo de música pode ir subindo, que aí você pensa que eu estou terminando. Estou brincando. Mas existem mulheres que estão aqui e que já enterraram seus sonhos, algumas coisas na sua vida porque não funcionou. E estavam pensando, Senhor, eu acho que isso não é para mim não. Senhor, eu acho que eu estou velha demais. Senhor, eu acho que eu sou nova demais. Senhor, eu acho que depois que eu casei, passou o tempo. Senhor, eu acho que o ministério não vai dar mais. Senhor, eu acho que eu perdi o time. E Deus está dizendo para você nessa noite, ei, desenterre os seus sonhos. Desengavete aquilo que já está empoeirado lá. E que você acha que não pode mais fazer. Por causa da dificuldade que está te afrontando. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Tire o peso da sua mochila. Tire o medo da sua mochila. Tire as pedras que você carrega. Do não posso, não sei, talvez. Porque você vai ouvir uma voz que está dizendo para você, ei, vem para fora. Ei, desenterra isso. Ei! Sabe o que é interessante na história de Lázaro? Alguém tira a pedra, Jesus dá a ordem. Depois que Lázaro sai, todo atado, amarrado, cheio de faixa. Porque Lázaro morreu porque estava doente. Ei, quem está aqui comigo? Aquelas faixas faziam parte do embalsamento, mas algumas delas também faziam parte da doença que ele tinha. Era assim, estava doente, morreu. Era costume dos judeus fazer aqueles cuidados todos. Mas depois que ele ressuscitou, precisou de amigo de novo. Precisou de boas associações de novo. Ei, vem cá, tira as ataduras dele. Tira isso que amarra ele. Tira isso que está dizendo que ele estava amarrado a essa antiga vida, a essa antiga condição de morte e de doença. Sabe por quê, querido? Porque Deus não ressuscita morto para deixar do mesmo jeito. Deus não tira você de um lugar para você ficar do mesmo jeito. Deus está te tirando de uma condição para te levar para um novo nível. E Jesus está dizendo para algumas de nós, ei, vem para fora. Sai, seja ousada, não seja tímida. Assuma o seu lugar. E quando sair, tire as ataduras. Tire essa linguagem errada. Tire esse comportamento que te impede de ocupar a próxima estação da sua vida. Sai pra fora. Fica de pé. Eu não sei a quem você tem dado ouvidos. Eu não sei aquilo que você acha que não pode fazer. Mas eu vim aqui nessa noite dizer: se a voz que você está ouvindo está dizendo que você não consegue, se a voz que você está ouvindo, seja ela do medo, seja ela de você mesmo, está dizendo que você não pode,
Essa é a voz errada. Porque eu conheço um Deus que ressuscitar morto. Não existe problema que seja tão grande que Ele não possa resolver. Não existe sonho que seja tão intimidador que Ele não possa suprir. Ei, os sonhos que você sonha é a resposta para a vida de alguém. Deus te chamou para ser grande, mulher. Deus te chamou para ser intensa. Deus te chamou para ser generosa. Deus te chamou para ser financiadora de sonhos. Chegaram os dias. É chegado o tempo de um exército se levantar e começar a bradar a voz que vem do alto e que diz: ei, chegou o tempo de fazer coisas novas. Chegou o tempo de avançar. Chegou o tempo de enxugar as lágrimas. O diabo queria mesmo era te matar. O diabo queria mesmo era te calar. Mas preste atenção, você está aqui. Tudo que ele fez foi uma tentativa frustrada. Pode tentar quantas vezes Ele quiser. Sabe o que tem que sair da sua boca? Eu não morrerei. Eu não morrerei, mas viverei e cumprirei todos os planos do Senhor. O que você está esperando?